Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos dar uma olhada no Digma Defy, um teclado ergonômico, mecânico, dividido e programável. Eu venho usando este teclado há aproximadamente um ano e gosto muito dele. Vou compartilhar a minha experiência para você decidir se vale a pena investir em um teclado como este. E aqui está o teclado, ele vem neste case. Temos essa espuma protetora. Na parte superior do case, temos acesso aos cabos de várias dimensões. Voltando aqui ao teclado, no lado esquerdo, temos o transmissor a rádio. Então, se removermos aqui esse dongle e conectarmos no nosso computador, vamos utilizar transmissão a rádio, que é de baixa latência. Quando eu conecto de volta, ele troca para Bluetooth. Temos essas almofadas, que elas são magnéticas, elas se conectam bem, tem uma pressão legal, tem uma pressão bacana, não vai ficar movendo na sua mão. Se você usa o teclado, mas assim, se você não encosta o punho na base, então você pode remover a almofada, né? Mas eu encosto meu punho, eu não consigo ficar flutuando, ficar com o punho flutuando, então eu prefiro com as almofadas. Aqui temos também os ângulos que podemos utilizar, eu vou mostrar mais para frente como eles funcionam. E também temos um kit de switches. Ele vem com este kit aqui, que é para mostrar algumas opções de acessórios que eles têm. Tem switches de diferentes pressões, diferentes configurações que você pode experimentar para conhecer e comprar. Não precisa ser do Digma, você pode comprar de qualquer outro site que venda switches. Temos aqui essa ferramenta para trocar os switches. Para demonstrar, eu vou trocar um switch aqui, vou pegar a ferramenta. Vamos dizer essa tecla. Eles são hot swappables, ou seja, não precisa de solda. E temos aqui a keycap. E agora podemos trocar o switch. Remover o switch. E aí você pode trocar, né? Trocar por algum outro. Colocar de volta. E colocar o keycap. E fica bem estável. Ele não fica movendo ou tendo algum tipo de movimento indesejável, não. O Digma Defy também tem RGB. Aqui tem várias configurações de RGB. Eu uso algo bem simples, mas se você quiser, tem muitas opções, tem muitas configurações. Se você quiser algo mais sofisticado, mais elaborado. Ele também tem opção de configurar RGB por camadas, que eu vou mostrar mais para frente. Aqui, por exemplo, eu estou na terceira camada, eu posso utilizar essas teclas verdes para controlar o meu mouse. Aqui é o print screen. Aqui, por exemplo, é o indicador de bateria. Dá para ver aqui que o lado direito está carregado, o lado esquerdo está acabando a bateria. Aqui dá para trocar o Bluetooth, a conexão Bluetooth, dá para ter várias conexões Bluetooth. Eu estou utilizando na configuração número 1, ligado ao meu laptop. E aqui nessas teclas vermelhas eu utilizei uma macro. Eu coloquei essas cores só para lembrar que eu só tenho 3 macros, mas eu não lembro onde elas estão, então eu uso as cores para mostrar o que está acontecendo, para poder me ajudar a lembrar. Na segunda camada eu uso só um amarelo só para me lembrar, para poder ter uma dica visual de qual camada eu estou utilizando, e na primeira camada não uso nada. E aqui está o teclado na minha mesa. Tem pessoas que gostam de utilizar o mouse ao centro, porque você ganhou algum espaço aqui no centro. Eu fico variando, às vezes ao centro, às vezes aqui no lado direito, porque variar também é bom para evitar lesões. Eu uso o teclado inclinado. Agora o teclado está sem inclinação, mas temos opções de utilizar a inclinação aqui nessas abas. Eles chamam de tenting em inglês, né? Uma tenda que você está montando. Eu gosto de ficar no ângulo de 20 graus, então eu posso configurar aqui
para ficar nos 20 graus, tem essa aba lateral para estabilizar o teclado quando está utilizando em um ângulo, e aqui eu posso configurar a 20 graus e fica na mesa bem estável aqui a 20 graus. Aqui na página do Digmadify, eles têm essa animação que fica mais fácil de entender. Aqui eles estão utilizando a 5 graus, então podemos aqui aumentar o ângulo. Eu utilizo a 20 graus, do jeito que está demonstrando aqui, e você pode ir até 60 graus. Vamos ver alguns conceitos básicos de ergonomia quando se trata de teclados. E eu gosto de utilizar essa página como referência. Chama-se ergocanada.com. Então vamos começar pelo desvio ulnar, né? Ulnar deviation. O desvio ulnar ocorre quando o punho está desalinhado em relação à ulna. O ideal é manter o punho alinhado, de modo que o dedo mínimo aponte na mesma direção que a ulna. Em um teclado tradicional, eu tenho pouco desvio ulnar porque eu gosto desta posição. Você pode ver aqui que tem pouco desvio ulnar. Mas tem pessoas que eles gostam de aproximar os punhos dessa maneira. Então você está tendo maior desvio ulnar. O Digmadify reduz o desvio ulnar porque ele é dividido. Então, com o teclado dividido, você pode ficar com os punhos horizontais à sua ulna, então reduzindo o desvio ulnar. Se fosse utilizado da maneira errônea, vamos dizer assim, ergonomicamente falando, então você juntaria os teclados e aí voltaria com desvio ulnar, que não faz o menor sentido neste tipo de teclado. Agora vamos falar de pronation, pronação. A pronação ocorre quando o indivíduo força sua mão a ficar reta. O ideal é deixar a mão alinhada verticalmente, como se fosse um aperto de mão. Contudo, angulações, mesmo que sejam de 10, 20 graus, também minimizam os desconfortos da pronação. Agora vou explicar em minha mesa. Quando colocamos nossa mão na posição horizontal, nós estamos forçando a nossa mão a ficar nessa posição. Então temos pronação. O ideal é ficar na posição vertical, mas outros ângulos podem reduzir a pronação. Eu mesmo escolhi 20 graus porque se eu deixar a minha mão relaxada e agora transferir para o teclado, eu achei que 20 graus dá um conforto muito bom. Extensão do punho. A extensão do punho ocorre quando a mão fica desalinhada com relação ao punho. E eu gostei muito dessa imagem porque ela explica de uma maneira bem intuitiva. Este artigo também comenta que alguns teclados têm um pé localizado na região traseira do teclado. Este pé vai levantar o teclado e não é muito bom porque vai causar a extensão do punho. Agora eu vou demonstrar em minha mesa. Quando nós levantamos a mão e desalinhamos a mão com relação ao punho, nós temos extensão do punho. Se eu demonstrar aqui com o meu teclado lateralmente, agora eu estou com extensão do punho, porque o meu punho está desalinhado. Eu posso levantar o punho, então ficar assim com o punho flutuando, não encostando aqui no pad, é uma opção. Outra opção é você tentar ajustar o teclado dessa maneira, então que o punho fica alinhado com a mão. Eu uso o teclado inclinado, que já reduz um pouco a extensão do punho. Eu também gosto de levantar a mesa, que também ajuda a reduzir a extensão do punho. E também o Digma tem essa opção de você levantar a base do teclado, ou seja, está o teclado aqui, ele vai levantar a base, que vai reduzir mais ainda a extensão do punho. E pessoal, eu não sou médico nem profissional da saúde, isso aqui não é conselho médico. Se você tem dores, procure um profissional da saúde. Eu gosto de observar o meu cotidiano e me informar. Eu também gosto de fazer alongamentos e exercícios físicos. Agora vamos falar das teclas. Tem várias peculiaridades para ficar atento. Podemos observar que elas estão organizadas em colunas, né? Isso tem um nome, é um layout columnar ou ortogonal. E eu sei que tem uma diferença e vai ter gente me xingando nos comentários e para vocês eu só falo, deixa de ser chato, me deixa em paz. Continuando com o vídeo. Esse layout é diferente, demora um pouco para se acostumar. Não é igual o teclado tradicional, que eles ficam, vamos dizer assim, com uma triangulação, como se fosse uma amarração de tijolos, né? Este teclado aqui é diferente, está organizado em colunas.
Podemos observar que a organização também não é a grade perfeita. Algumas colunas estão deslocadas. Estão deslocadas para poder seguir o tamanho natural dos nossos dedos, né? Alguns dedos são maiores que os outros, então eles deslocaram ali as colunas. Ainda falando das teclas, nós temos esses dois grupos de teclas que é para ser acessado com os polegares, né? São as teclas dos polegares. São 16 teclas ao todo, né? 8 de cada lado. E eu acho bem difícil de acessar todas as teclas com o meu polegar. Por exemplo, essas 4 teclas eu não costumo acessar com o polegar. Eu desço a minha mão para utilizar o dedo indicador e o dedo médio com essas 4 teclas. As outras teclas, do lado direito, a mesma coisa. Eu costumo utilizar o dedo indicador e o dedo médio nessas 4 teclas. Eu assisti um vídeo onde o pessoal do Digma comentou como eles chegaram a este número de teclas. De acordo com a Digmadify, eles gostariam de atender o maior número de pessoas possível. Algumas pessoas têm um polegar mais longo, outras polegar mais curto, e as pessoas com polegar mais longas, elas conseguem acessar essas teclas com mais facilidade, e as pessoas com um polegar mais curto conseguem acessar essas teclas com mais facilidade. E no meu caso, por exemplo, eu consigo acessar essas teclas com mais facilidade, então eu acho que eu estou no grupo das pessoas com um polegar mais longo. Essas teclas eu não consigo com muita facilidade, então eu movo minha mão. Eu posso desativar também as teclas se eu quiser, se eu só não quiser utilizar, se eu quiser ficar com as minhas mãos bem fixas no teclado, mas para mim mover aqui só para trazer essas teclas não faz diferença nenhuma. E essas teclas eu uso com muita raridade e deixo ali configurado com o que eu quis. Mas eu acesso com o indicador e o dedo do meio. O Digmadify tem esse software chamado Basecore, onde você consegue configurar o seu teclado. E cara, eu vou te falar, é um software muito bom, porque eu já utilizei outros softwares para configurar teclado e vou te dizer que os outros softwares têm que aprender muito com o pessoal da Digma, eles estão de parabéns. Vamos explorar um pouquinho o Basecore. Se você já trabalhou com teclados que são programáveis, você já conhece o conceito de camadas. Pensa assim, este teclado está organizado em 3 camadas. Na primeira camada, nós não temos todas as teclas. Por exemplo, as teclas de navegação e as teclas de função, né, o F1, F2, elas estão faltando. Então, se eu mudar aqui para a segunda camada, por exemplo, nós podemos ver que as teclas de navegação estão aqui. E aqui está o teclado numérico. Se você mudar para a terceira camada, então temos as teclas de função. E aqui algumas teclas de multimídia. E aí você configura do jeito que você quiser. Se você observar essas cores aqui, são as cores do RGB. Então, se você ligar o RGB com o teclado dessa maneira, vai ficar com essa coloração. De volta aqui na primeira camada, vamos pegar um exemplo. Vamos dizer que eu quero trocar a letra B pela letra Z. Então eu posso clicar aqui na tecla B e trocar pela letra Z. E tá aí, ficou. A letra B agora eu tenho 2 Z no teclado esquerdo, né? Então vou retornar aqui, vou clicar nessa letra Z e retornar para B. Outra configuração muito comum é o que o pessoal chama de row mods, que é a habilidade de atribuir comportamentos distintos para a mesma tecla. Por exemplo, vamos dizer que na letra A, então vou selecionar A, eu quero alterar o comportamento com um modificador avançado, é assim que eles chamam. Eu quero ativar o modificador Ctrl, mas se quando eu pressionar esse modificador Ctrl, na verdade eu quero a letra A. Pronto, ficou assim. Se eu segurar, vai me dar um Ctrl, e se eu apertar, vai me dar uma tecla A. E aqui está a configuração que eu utilizo. Podemos ver que tem meu row mod está na linha inferior, que eu gosto de utilizar aqui na última linha, na parte inferior. Tem a segunda camada, algo que eu gosto muito, são essas setas de navegação por aqui. Então fica parecido com o Vim, né? O Vimotions. Então eu posso ter esse tipo de navegação em qualquer aplicativo. E isso aí ficou bem legal, gostei bastante. Eu não preciso estar no Vim propriamente dito para poder utilizar aquele tipo de navegação. E por fim está aqui a minha terceira camada, que eu utilizo
umas teclas de mouse aqui, eu posso navegar com o mouse se eu quiser. Eu utilizo muito pouco essa camada, então tem aqui controle de volume, print screen e outras coisinhas a mais. E eu posso dizer que esse é um software muito completo. Eu não consigo imaginar nada que você não possa fazer no Basecore que você consegue fazer em outros teclados que também são programáveis. Eu também gostaria de dizer que para aplicar as alterações é algo instantâneo. Por exemplo, se eu vier aqui na letra B, trocar pela letra Z e salvar, pronto, já está lá no teclado, já está funcionando. Então vou colocar aqui de volta, porque eu não quero essa letra Z louca aqui no meu teclado, volta para a letra B, salvar e pronto, já está lá no teclado também rodando. Esse é algo muito prático, porque outros teclados programáveis, eles não têm essa capacidade. Você tem que colocar algum cabo, alguma conexão especial, baixar algum arquivo. Não são todos os teclados programáveis que são tão fáceis assim. Também falando aqui do firmware. O firmware foi muito de boa de atualizar. Você não precisa baixar nenhum arquivo, nem fazer nada especial. Só vem aqui no firmware, atualizar, segue os passos na tela e está atualizado. E por fim temos as preferências. E tem muita preferência para você observar, experimentar, tentar trocar alguma configuração para melhorar o seu uso. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque são preferências demais, mas fica aí para você saber que tem muitas preferências e muitas opções para você. E estamos chegando na conclusão deste vídeo e eu gostaria de deixar aqui na tela eu digitando para vocês terem um pouco de noção de como é digitar neste teclado. Tem um mito que eu quero desfazer. Você não vai digitar mais rápido, apenas digitar mais confortável. Na minha experiência, hoje, depois de um ano, eu digito na mesma velocidade que eu digitava num teclado normal. Contudo, eu digito mais confortavelmente. Agora vamos falar de algo muito importante, talvez a parte mais importante deste vídeo. Demora para se ajustar. Eu demorei umas 2 semanas para me ajustar aqui na parte numérica e o alfabeto. Essa parte foi bem tranquila, sem problemas. Agora, os polegares demoram bem uns 2 meses para eu ficar confortável a utilizar esse número de teclas. E olha que eu só uso essas teclas, né? Essas 4 teclas aqui eu uso com os indicadores. Mas mesmo assim demorou 2 meses para eu me ajustar a usar os polegares. Agora, o que demorou mais ainda foram as teclas modificadoras, ali o Ctrl, Alt, Shift. Essas teclas demorou muito tempo. Eu precisei de muita experimentação para saber como eu gostaria de utilizar. Eu tentei utilizar teclas exclusivas aqui nessa região, como se fossem modificadores. Foi assim, mais ou menos, não foi uma experiência assim muito das melhores. Com os polegares foi muito difícil desistir. Eu desisti porque apertar 2 teclas modificadores que eu utilizo muito com o polegar é difícil, por exemplo, fazer alguma coisa assim para pegar essas 2 teclas aqui, não foi tranquilo. Eu acabei utilizando os Row Mods na parte inferior. Essa aí foi bem, mas mesmo assim demorou para eu me adaptar. Ao total, eu digo que com 6 meses, demorou 6 meses para eu ficar bem, assim, ficar com uma produtividade legal. Hoje eu estou totalmente proficiente, mas demorou uns bons 6 meses para eu poder me ajustar totalmente a este teclado. Tá, mas e aí, será que eu recomendo o Digimedify? Pessoal, é o seguinte, papo sério, eu acho que muita gente vai desistir. É bem difícil de se adaptar, demora ali pelo menos 3 meses para ficar legal se você for melhor do que eu, e é um tempo frustrante, tem gente que vai desistir. Contudo, se você tiver perseverança e força de vontade para passar por essa adaptação, o resultado final é muito bom. É muito mais confortável digitar nesse teclado. Hoje em dia, eu não me vejo utilizando um teclado assim a longo prazo que não seja o Digimedify. E é isso que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado deste review do Digimedify.